Uma boa noite a todos. Eu vos cumprimento esta noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Paulo Roberto, estou mais uma vez aqui neste projeto Semeando em Terra Seca, aonde nós temos a finalidade de gravar os vídeos caseiros e postar na internet para que todos os internautas tenham acesso à palavra de Deus e possam ser edificados pela palavra do Senhor. Esta noite eu quero compartilhar com vocês mais uma vez uma palavra abençoada de Deus. Você que é internauta e você que já conhece alguns dos meus vídeos, www.ministeriopaulo.roberto.com.br. Você entra ali no Google, digita o que eu citei agora e você ali terá um leque de pregações, de estudos da Bíblia Pentecostal que vai te ajudar na tua vida espiritual. Esta noite eu quero falar um assunto sobre a escolha. Mas que escolha? Um assunto sobre quando Deus resolve escolher uma pessoa, Ele escolhe e ninguém pode impedir a sua ação sobre a vida da pessoa. É claro que a pessoa escolhida, ela nunca pode pensar que uma vez ela é escolhida de Deus, Deus escolhendo ela pode viver uma vida ao contrário à vontade de Deus, e mesmo assim, por Deus ter escolhido ela agora terá salvação. Não é assim. Se ela não viver dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada, ela não terá salvação. Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala sobre se guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, a minha palavra, abençoada será toda a tua terra, a tua fazenda, abençoada será a tua vida, o teu gado, abençoada será a tua amassadeira, abençoado será tudo que estiver ao teu redor, será abençoado. Mas também, porém, se não guardares as minhas palavras, os meus estatutos, maldito será tudo que estará ao teu redor. Por quê? Porque você não está andando conforme o que Deus quer para a tua vida. Então, nós nunca podemos pensar assim como alguns pensam, e como muitos da teologia pensaram, alguns que já estudaram no passado, que uma vez salvo, sempre salvo. Que uma vez que a pessoa se batizasse nas águas e ela abraçasse o cristianismo, ela podia andar de qualquer maneira e ela seria salva da mesma forma. Não, isso é um engano, isso é uma mentira. Você precisa viver a vontade de Deus, precisa viver como Jesus viveu. A Bíblia diz assim: sede meus imitadores, Paulo, como eu sou de Cristo. Se Cristo habita em mim, nova criatura eu sou. E as primeiras coisas, elas já se passaram. Aquele modo de vida que nós tínhamos não existe mais na nossa vida. Somos guiados pelo Espírito de Deus e vivemos na dependência e na vontade de Deus. Eu quero falar esta noite sobre a escolha. Quando Deus te escolhe, quando Deus tem um plano na tua vida, quando Deus decide te escolher, e tu ainda nem sabe, mas quando Ele decide te escolher, Ele luta e Ele faz o possível para que tu venha até Ele. Não tem como fugir. Quando Ele te escolhe, se tiver que movimentar montanhas, se tiver que abrir mar, se tiver que movimentar barreiras, o nosso Deus faz, porque para Ele isto não é nada. Ele se assenta no globo da terra, Ele é soberano, Ele tem poder, e olha, todos os moradores da terra para Ele são como formigas, pelo tamanho do seu poder, pelo tamanho da sua soberania perante nós. Então nós vamos ler hoje, você que tem a Bíblia aí, a Bíblia Sagrada, você que tem, que queira pegar ela aí, agora que você clicou neste vídeo, você pode acompanhar comigo aqui esta leitura explanada, lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 a seguir. Samuel era o profeta Samuel, né? Que Deus levantou, né? Deus levantou o profeta Samuel, depois de Ofni e Finéia, os filhos de Eli, que erraram e
faziam tudo que era errado diante dos olhos do Senhor e ofereciam adorações, o fogo estranho, melhor dizendo, porque eles viviam uma vida depravada, errada, e o seu pai Eli, né, aquele homem que a Bíblia cita que era um homem gordo e que caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu, ele negligenciava a educação espiritual dos seus filhos, Ofni e Finéias. Logo então, o que acontece? Samuel entra na história como aqui sacerdote, como aqui profeta Samuel, né? Ele entra na história para fazer grandes sinais e prodígios e profecias mandadas pelo Espírito de Deus ao povo de Israel. Samuel aqui ele vai entrar numa história muito bonita sobre a vida de Davi. Então nós vamos entender o porquê eu falei da escolha. 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, o rei, ele me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Queridos e amados irmãos, simpatizantes na fé, internautas, melhor dizendo, que nos vê por este vídeo. A Bíblia nos relata agora aqui neste versículos que eu li para vocês aí que estão me acompanhando, que nosso Deus eterno, ele tem um diálogo agora com Samuel, não face a face. Samuel era profeta. Deus fala com o profeta suando a voz, fala ao coração, fala a mente. Deus fala com o profeta e o profeta ouve Deus, e o profeta ele é porta-voz de Deus. É um L, podemos dizer. Deus está em cima, a palavra vem de cima, ela desce, entra no coração, do coração ela tem que sair pela boca. Ou seja, é um L, ó, desce aqui e sai. Deus manda recado, o recado entra na mente do profeta, o profeta experimenta aquilo que é, e o profeta solta aquilo que Deus quer. O profeta tem que falar porque ele é porta-voz do Senhor Deus. E Samuel, então, agora Deus fala com o profeta Samuel, que já havia aí recebido muitas ordens do Senhor, e Deus diz ao profeta Samuel assim: Até quando terás dó de Saul, sendo visto que eu, Senhor, o tenho rejeitado? Quando Deus fala isto para o profeta Samuel, porque Samuel gostava de Saul. Saul era o rei de Israel. E era ele próprio, Samuel, que havia encontrado Saul na sua juventude quando foi atrás das jumentas de seu pai que havia perdido. E na volta, não tendo encontrado a jumenta, o profeta Samuel encontra Saul e unge Saul também como rei de Israel. A história de Saul é paralela, é parecida com a história de Davi, na sua escolha para rei. Mas estava acontecendo algo muito grave. Porque, como eu expliquei para vocês, uma vez escolhido e chamado, Deus faz de tudo para nos atrair até Ele. Mas uma vez que não andamos dentro do caminho do Senhor e da vontade de Deus para Ele nos usar, chegará um momento que nós não seremos mais usados por Deus. Chegará um momento que Deus será obrigado a nos rejeitar. Por quê? Porque Deus rejeita aqueles que andam no pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado ele rejeita, porque o seu próprio Filho, Jesus Cristo, quando levou o pecado da humanidade na cruz, todo o pecado, diz Isaías 53, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados.
E a Bíblia diz que ele clama Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa em hebraico, Deus meu, por que me desamparaste? O fato é que Deus havia desamparado Jesus, o seu filho, não porque Deus era ingrato, mas porque todo o pecado da humanidade estava no seu filho. Se Deus foi capaz de virar as costas para o seu filho na cruz, que tinha vindo com a missão de salvar o mundo, como Deus não pode nos rejeitar quando nós também continuamos a pecar, após nós sabermos que fomos chamados e que Jesus morreu por nós? Acontece que Saul agora não estava mais naquela posição de quando ele foi ungido rei de Israel. Saul agora ele havia abandonado a vontade de Deus. Ele havia virado soberbo. A posição de rei havia subido à sua cabeça. Ele agora procurava até mágicos, procurava até cartomantes. Ele agora estava achando que ele era o cara, dizendo assim, o que tinha o braço forte, o que podia tudo. E ele achava que podia, e ele foi escolhido por Deus e nada acontecia na sua vida. Então é por isto que Deus diz a Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo visto que eu próprio que o escolhi, agora já tenho rejeitado por causa dos seus caminhos. Porque Samuel gostava de Saul, porque ele próprio ungiu Saul. Então Deus disse assim para Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, pai de Davi. Vai lá, que lá eu te mostrarei o novo rei que eu escolhi para governar Israel, porque este é segundo a minha vontade. Então o profeta Samuel, ele meio que se apavora, se atemoriza, porque Saul era bravo. Saul era um homem que agora não estava mais na direção de Deus e poderia mandar matar Samuel. E Samuel diz, mas Senhor, se eu ir lá, o que vai acontecer comigo? O que eu vou dizer? Se Saul souber o que ele pode fazer comigo, o Senhor disse assim, então pega um bezerro das vacas e chega até Jessé o belemita e diz, eu vim sacrificar, para que eles possam ver e tu possa depois contar para Saul que tu foi fazer isso. Mantemos um segredo entre nós. Não que Deus estava compartilhando com mentira, porque não era mentira. Ele pegou um bezerro dentre as vacas e foi até lá, porque era uma missão especial. Mas ele não falou que foi ungir o rei para Saul ainda. Ele não havia falado nada disso. Ele estava com medo e Deus então falou o que ele devia fazer. Quando ele chegava no caminho, porque a Bíblia nos ensina, a história nos ensina que quando o profeta passava, todos temiam, porque profeta era o porta-voz de Deus. Eles perguntavam para Saul, é de bem a tua vinda? E ele dizia, sim, é de paz, é de bem a minha vinda. E outros perguntavam, é de bem a tua vinda? Sim, é de paz, é de bem a minha vinda. E a Bíblia nos relata aqui, que quando ele chega à casa de Jessé, convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-á quem eu disser. Fez, pois, então, olha só, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, é de paz a tua vinda? E ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse, certamente está perante mim o seu ungido, Senhor. Samuel entra na casa de Jessé, convida alguns para ir até ele sacrificar, e entra na casa de Jessé, o belemita. Os filhos de Jessé estão lá. Deus havia mandado Samuel, tu vai lá em Belém, tu vai na casa de Jessé, o belemita, por isso belemita de Belém. Eu vou te mostrar quem é o rei tu há de ungir para ser no lugar de Saul. Samuel, sendo profeta e porta-voz de Deus, continuava sendo homem mortal como eu e você. O fato de eu e você sermos cristãos e escolhermos viver uma vida com Deus, o fato de nós frequentarmos uma igreja, de Deus nos usarmos e falar com nós, este fato não nos impede de ter falhas em nossa vida.
não nos impede de morrer, não nos impede de ter enfermidade em nossa vida. Nós somos crentes, cristãos e não super-homens, homens de ferro. Você vai entender o que eu quero dizer. Samuel, quando ele entra na casa de Jessé o belemita, a intenção dele era de chegar ali e ungir um rei no lugar de Saul. Saul era alto, Saul era bonito, Saul quando foi escolhido era um jovem bonito e formoso. Samuel, quando entra na casa de Jessé o belemita, ele vê o primeiro irmão de Davi, porque havia muitos irmãos. E ele encontra ali Eliabe, um moço bonito, formoso, alto, belo. Então logo a humanidade falha e frágil do profeta Samuel olha com os olhos humanos para Eliabe e logo ele acredita ser aquele ali o novo rei de Israel que Deus mostraria para ele. Porque ele olhou com os olhos espirituais. Aí Deus, conhecendo o coração de Samuel, porque Deus é onisciente, tem ciência de tudo, conhece a nossa vida por dentro e por fora, não omitimos nada dele, não escondemos nada dele, não temos como se esconder dos seus olhos, porque os seus olhos ele penetra no mais profundo. Ele é onipotente, ele tem poder sobre tudo, ele é onipresente, está em todo lugar, passado, presente, futuro, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele, com a sua onisciência, ele olha para o coração do profeta Samuel, e logo ele vê o pensamento de Samuel e diz assim, não, tu está enganado, porque Samuel disse, certamente é esse o novo rei de Israel, pela beleza de Eliabe, o filho do Jessé belemita, o irmão de Davi, pela beleza, pela estatura, pela posição. Quantas vezes nós somos pesados pela beleza, pesados pela situação financeira, pesado pelos bens que possuímos, pesado pelo carro que apresentamos, pesado por isso, por aquilo, pelo aquele outro, pesado por um diploma de faculdade, mas esquecemos uma coisa, que Deus, para usar uma pessoa no trabalho evangélico, na obra de Deus, Deus para usar um instrumento para ganhar as almas para o seu reino, Deus não precisa pesar uma pessoa por essas coisas. Deus não precisa de dinheiro, porque ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa de diploma, porque Deus ele é a própria sabedoria e a inteligência e a ciência, porque ele é Deus e criou tudo. Ele não precisa de carro, porque se ele quiser ele flutua, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não precisa de força de outro, ou de que um homem tenha força para fazer a obra, porque força tem ele, porque ele é onipotente. Então Eliabe, ele possuía uma estatura bonita, Samuel pesou ele por isso. Mas é interessante que Deus, quando quer nos usar, ele somente precisa que nós queremos que ele nos use. Ele somente precisa que nós dissemos assim ao Senhor, eis-me aqui, como diz a palavra do Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele nos capacita. E podemos ser feio, ele faz bonito. Podemos ser gordo, se tiver que emagrecer, ele faz emagrecer. Podemos ser pobre, ele manda condições financeiras para nós fazer a obra dele. Podemos ter uma enfermidade, ele nos cura para nos usar. Podemos não falar, ele nos dá a palavra na boca, porque ele fez com Moisés, porque ele colocou Arão ao lado de Moisés. Olha, podemos ter todos os defeitos que tivermos aos olhos humanos. Deus, quando vai nos usar e tem que nos usar, ele não nos pesa como o profeta Samuel estava pesando a Eliabe. Então Deus, pela onisciência, diz assim para o profeta Samuel, não é este. Olha, Samuel, tu vê com os olhos humanos, com os olhos dos homens, mas eu, Senhor, não vejo como tu vê. Eu vejo com um olhar espiritual, porque eu sou Deus. Não é este aí o que eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. Opa! O profeta Samuel olhou e disse, mas e se não é esse, quem é? E a Bíblia diz que foi se passando os filhos de Jessé, porque ele tinha vários filhos, olha só. Quer ver uma coisa? E quando ele olhou para Eliabe e disse, certamente está perante mim o seu ungido,
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como tu vês. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual nem este também escolhido do Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco é este o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante do profeta Samuel, porém nenhum desses o Senhor escolheu. 7 filhos haviam passado perante o profeta Samuel, para o profeta Samuel somente esperar que Deus dissesse: agora é este, pode ungir. Mas não era nenhum daqueles ali. Sabe quem era? Era o 8º filho da casa de Jessé. Era Davi, um jovem que diz a história de aspecto ruivo, um jovem de aparência bela, inocente, um jovenzinho pastor de ovelha, que estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Enquanto os outros filhos estavam em casa, estava Davi no campo, protegendo as ovelhas. E a Bíblia diz, numa parte, quando ele foi lutar com o gigante Golias mais à frente, porque ninguém teve coragem, olha como Deus escolheu certo. Ninguém apostava em Davi, mas ele tinha coragem de homem grande. E quando ele foi lutar com o gigante, ele disse para o rei Saul: olha, rei, fique sabendo, senhor, que eu, sendo pequeno desse jeito, fique sabendo, senhor, que quando vinha um leão contra a ovelha do meu pai, eu me avançava contra o leão e rasgava ele. Quando vinha um urso, eu me lançava contra ele e rasgava ele. Por quê? Porque Davi tinha responsabilidade no trabalho que ele fazia para o pai dele lá no campo cuidando das ovelhas. Ele era um pastor. E mais, o pai dele não estava vendo nem os irmãos. Ele fazia em segredo, mas havia um nos céus que estava vendo a atitude de Davi. O pai disse: cuida das ovelhas. Davi cuidou das ovelhas, arriscou a sua própria vida e não deixou que o leão e que o urso matasse uma ovelha de seu pai. Ele poderia morrer porque o leão é mais forte, ele poderia morrer porque o urso é mais forte, mas ele, obedecendo a voz do seu pai, ele arriscou a sua própria vida e tirou da boca do urso e da boca do leão a ovelha. É aí que Deus tem a escolha certa, quando nós estamos dispostos a abraçar a obra de Deus e pagar um preço glorioso, um preço verdadeiro, se possível a nossa própria vida custar, como diz a palavra. Aquele que for injuriado por amor de mim, aquele que for zombado, aquele que for caluniado por amor de mim, mas que fica firme, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque antes de vós os profetas foram perseguidos também. Aí sim, aí a escolha de Deus era certa, porque Davi estava no campo, e Deus sabe quando tem que escolher. A Bíblia diz que quando os filhos passaram, não era nenhum daquele. Então ele conta o que ele foi fazer. Ele pergunta assim: não tem mais nenhum filho aí? E parece que eu posso conjecturar, e parece que eu posso imaginar, e eu posso aqui, com a mente de Cristo, que me permite pensar isso, parece que eu posso ver e pensar e dizendo: não tem mais nenhum. Pode ter vindo na mente de algum: tem o Davi, mas o Davi não, o Davi não pode ser. E o outro também: o Davi está lá no campo, não vão nem citar o nome dele. Ele é muito novo, ele não serve, não é capaz que ele vai ser o rei de Israel. Assim as pessoas muitas vezes agem na nossa vida. As pessoas assim agem, nós agimos assim muitas vezes. Nós aqui, medindo de novo a balança pela aparência, nós dizemos: não pode ser, não tem experiência, não vai longe, não vai conquistar esse sonho, não vai chegar a lugar algum. Nós estamos profetizando derrota na vida da pessoa, e às vezes falando que nós também não vamos conseguir. Estamos profetizando derrota na nossa vida, porque as nossas palavras têm poder. A partir do momento que nós aprendemos a dizer: não, vai conseguir sim, porque Deus é com ele, Deus é comigo, eu vou conseguir, porque Deus pode o impossível, ainda que todos não acreditem em mim, mas eu sei que se Deus quiser, Deus me escolhe, e eu posso tudo naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus em Filipenses 4:13.
A Bíblia diz que então eles ficaram ali se cutucando e Samuel pergunta, não tem mais um? Então ele diz, tem um que está no campo, é um jovem, é o meu filho, o 8º filho é Davi. Então Samuel diz, manda chamar ele, porque nenhum de nós sentaremos à mesa antes que ele chegue. Então parece que posso ver, eles vão atrás de Davi, Davi está lá com o seu cajado, cuidando das ovelhas. E ele chama Davi, vem cá Davi, corre, o pai chama. O que houve, irmãos? O profeta Samuel está lá em casa. O profeta Samuel, naquela inocência dele, sim, o profeta está lá, e o pai mandou te chamar. Eu não sei, nós não sabemos o que ele veio fazer ainda, mas o pai mandou te chamar, senão nós não vamos sentar à mesa. Eu não sei o que o profeta Samuel pode querer com um rapazinho que nem tu. Os irmãos dele podem ter dito. E quando ele chega lá, e ele chega naquela estatura inocente, daquele jeito inocente, quando ele entra, o Senhor diz a Samuel, este é o que eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. Samuel deve ter ficado abismado naquela hora, os irmãos devem ter ficado abismados, porque ninguém apostava em Davi. E a Bíblia diz que profeta Samuel unge a Davi como novo rei de Israel. E os irmãos dele que não acreditaram tiveram que ver que quando Deus escolhe, meu irmão, meu amigo internauta que me vê por este vídeo, quando Deus te escolhe, quando Deus diz que tu vai vencer a batalha, quando Deus diz que a vitória é tua, quando Deus diz que está contigo, meu amigo, meu querido, não tem para ninguém, não tem o diabo bater cabeça, não tem o diabo vir com artimanha, não tem o diabo enviar os seus asseglas, não tem diabo puxar tapete, não tem colega de serviço tentar te derrubar, não tem patrão tentar fazer alguma coisa. Quando Deus te escolhe, ou quando Deus quer te presentear, ou quando Deus está no teu caminho, na tua vida, e Ele tem um plano na tua vida, se tu estiver na direção de Deus, ninguém pode atrapalhar o plano que Deus tem para com a tua vida. Davi foi ungido rei de Israel, e a Bíblia nos ensina que mesmo depois de ungido, ele ainda não havia assumido o trono de Saul. E ele continuou sendo humilde, fazendo o mesmo serviço, até um dia em que ele se assentou ao trono. Ele não se ensoberbeceu, ele não se exaltou, mas ele ficou na sua posição. E como deve ter ficado a mente de seus irmãos, a mente de Samuel, como eles devem ter ficado, mas o meu irmão Davi, o que Deus viu em Davi? O que o profeta viu em Davi? O que Deus viu em Davi? Olha, meu irmão, nós não somos chamados pelas nossas qualidades e pelas nossas características. Nós não somos chamados, a Bíblia diz que porque Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. Mas quando Deus vê um coração sincero, que não é muitos que tem, aí Deus tem prazer em habitar neste coração. Davi tinha um coração inocente. A Bíblia diz que Deus diz assim, ó, esse é segundo meu coração. Davi teve quedas na sua caminhada, mas o interessante é que quando Davi errava, logo ele se prostrava em cinza, se prostrava em terra, e ele clamava por misericórdia ao Senhor e se arrependia dos pecados que cometia. Davi era segundo o coração de Deus por isso, porque ele reconhecia o pecado que ele havia cometido, e ele chorava, se arrependia, porque ele sabia que ele tinha agido contra a santidade de Deus. Deus procura, nos dias de hoje, pessoas que estão dispostas a receber uma chamada de Deus e ser ungida por Ele. Pode estar no campo, pode estar no trabalho, pode estar na fazenda, pode estar na fábrica, pode estar em qual lugar que for. Mas Deus está disposto a usar o momento em que você tiver um coração sensível, um coração verdadeiro na presença de Deus, um coração verdadeiro que o momento em que Deus soar com a voz e disser, eu te escolhi, meu servo, eu te escolhi, meu amigo, eu te escolhi e eu quero te usar. No momento em que você se oferecer a Deus, pode ter certeza que Deus vai te levantar para uma grande obra. Davi, o que tinha de diferente dos seus irmãos? Ele estava
estava lá no campo obedecendo a voz do seu pai na terra. E se ele obedecia a voz do pai dele, Jessé o belemita, ele também obedecia a voz de Deus, porque ele estava sendo o primeiro obediente ao pai. Ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava lá protegendo as ovelhas, ele estava lá. Deus, ele quer te chamar para proteger as ovelhas. Quais são as ovelhas? As ovelhas são os da fé, aqueles que serão teus irmãos quando tu aceitar Jesus na tua vida, aqueles que já são teu irmão. Você que já é cristão está me vendo nesta pregação, quando você está disposto a defender o teu irmão, aconselhar o teu irmão, livrar o teu irmão da morte, livrar o teu irmão do pecado, avisar ele quando ele estiver prestes a cair numa cilada, prestes a cair num buraco, quando você der a vida, quando você fizer como fez Davi, tirar o seu irmão que é considerado ovelha do pasto do Senhor, da boca do leão, porque a Bíblia diz: o leão anda em derredor todos os dias tentando devorar a quem possa. O leão é o diabo, o adversário de nossa alma, que quer nos tragar. Quando você está disposto a fazer como Davi, tirar o teu irmão, o teu amigo da boca do leão, quando você estiver disposto a aconselhar, a não deixar que o urso venha, e dar o conselho certo, e jejuar, pagar um preço pelo teu irmão, pelo teu amigo, e falar das coisas de Deus, da obra de Deus, levar ele para um caminho correto, tirar ele deste caminho de morte que ele está indo, ou seja, na droga, na prostituição, pode ter certeza que Deus vai olhar para você, e Deus vai contar com você, e Deus vai falar com você, e muitos poderão até não acreditar e apostar em você, mas Deus te levantará como um diferencial no meio de todos que não acreditam em você, no meio da sociedade, no meio do município. Deus vai te levantar e muitos olharão e dirão: mas como pode? Ele mudou, ele está desta forma, ele era fraco, agora ele é corajoso, parece que ele tem algo diferente. Tem sim, é Deus que está trabalhando na tua vida, é Deus que te levantou para uma grande obra. Por quê? Porque você se colocou na brecha. Esta noite, meu irmão, com esta palavra que eu estou dizendo, esta pequena palavra, eu quero te dizer: Deus tem um plano na tua vida, Jesus tem um plano na tua vida. A morte dele na cruz do Calvário foi universal, ele morreu por todos, pelo branco, pelo preto, amarelo, pardo, ele morreu por todos, não foi por uma classe bonita, uma classe rica, uma classe abastada, foi por todos que aceitam ele como seu salvador da sua vida e vivem uma vida em novidade. Deus usa e levanta para ser um diferencial na sociedade em que você vive. Se você está cansado de sofrer, se você está cansado de só ter derrota, se você está cansado de ouvir os teus vizinhos ou familiares dizendo: você não chega a lugar algum, eu quero te dizer uma coisa: aceita Jesus no teu coração, e qualquer hora dessa ele vai bater na tua porta, ele vai mandar um profeta na tua porta, e ele vai te ungir, e você será levantado para fazer uma grande obra nesta terra, porque é isso que nós estamos aqui. Não é só para ter casa, carro, conforto e viver e depois morrer, mas é para ter uma obra a ser feita na terra. Somos peregrinos aqui, diz a Bíblia, estamos de passagem aqui, diz a Bíblia, e um dia habitaremos no céu se estivermos dentro da vontade de Deus. Então nós estamos aqui para fazer a obra de ganhar as almas para o reino do céu e poder levar o máximo de pessoas que puder conosco para a glória eterna com Deus e livrar da perdição do inferno e das mãos do diabo. Deus ungiu Davi, levantou Davi, e Davi se tornou rei de Israel. Ele estava lá no campo sozinho cuidando de ovelha. Samuel foi na casa de Jessé. Precisava trocar de rei, porque o rei já não estava mais na vontade de Deus. Precisava de alguém para reinar em Israel. Precisava de alguém para comandar o povo, para tirar o povo da desgraça, da perdição, da idolatria, que agora Saul havia deixado o povo entrar, porque havia abandonado os preceitos de Deus. Então precisava um novo rei. Então Davi foi ungido perante os seus 7 irmãos e o seu pai. Assim Deus fará com a tua vida. Deus precisa de você. Deus precisa de você como diferencial. E Ele irá atrás de você se você for agradável aos olhos dEle. E Ele vai te ungir. E todos terão que ver Deus ungindo a tua vida. Amém? Acredite em você. Creia em Deus, porque a qualquer momento Deus pode bater na tua porta. Amém? Eu quero orar por você mais uma noite.
Você que tem esse pensamento, ou muitos que falam para você e você se sente triste, porque somos humanos e guardamos na mente, isso nos cria muitas vezes uma lacuna, nos cria um espírito de inferioridade, ficamos para baixo pensando, eu acho que eu não vou alcançar nada mesmo, porque eu escuto isso de muitos. Eu quero dizer para você uma coisa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Quando Deus está na tua vida, quando Jesus está na tua vida, e quando principalmente tu está dentro da vontade de Deus, tudo que tu pedires, Deus te dará e Deus te fará mais do que vencedor. Fecha os teus olhos aí na tua casa, eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que nós ministramos aqui, Senhor. Senhor dos exércitos de Israel, Senhor, tu conhece cada um, o coração de cada um, a vida de cada um. Tu sabe o que cada um está passando, Senhor. Como tu fizeste com Davi, que mandaste Samuel à casa de Jessé, e Davi estava lá no campo, seus irmãos o rejeitavam, parecia aos olhos humanos que ele não dava para nada, pela sua inocência, pelo seu tamanho, pela sua aparência. Assim são muitos que estão aí, Senhor, jogados, Senhor, que muitos olham e não dão uma mão estendida para eles, porque acham que não tem valor algum, mas nós sabemos que para o Senhor que morreu na cruz do Calvário universalmente, todo ser humano tem valor. Eu peço agora, Espírito Santo protetor, vai lá agora na casa dessa pessoa e toca nela agora, lá no coração dela, trazendo vigor, coragem, trazendo vitória, Senhor, levantando ela, fazendo ela conhecer os teus mistérios, ser leitora da Bíblia, fazendo ela entender que quando o Senhor levanta, ninguém pode fechar a porta. Se a porta não existir, o Senhor mesmo faz uma porta e abre a porta da vitória, Senhor. Toca no coração dessa pessoa e enche ela do teu poder, em nome de Jesus. Te agradeço por mais esta noite, esta breve palavra que eu trouxe. www.ministeriopaulo.roberto.com.br. Você entra lá no Google e vai ver muitos materiais meus lá de pregação, estudos da Bíblia Pentecostal, né? Você só clica nos links lá. Em breve estaremos novamente com mais uma palavra de Deus a você. Boa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?